Fala, imigrantes, sejam bem-vindos. Maurício Oliveira mais uma vez com vocês no canal Imigrantes de Valor. Sejam todos bem-vindos. Afinal de contas, todo imigrante tem valor em qualquer lugar desse mundo afora, para juntos desfrutarmos desse pôr do sol maravilhoso. Olha que pintura dessa tela, pessoal, que está lá no fundo. Mas, editor, roda a vinheta. Família Imigrante de Valor. Como eu já disse, eu quero no vídeo de hoje tratar sobre as diferenças do mercado brasileiro e do mercado português, ou seja, o tamanho de fábricas que há em Brasil e Portugal, o tamanho de pessoas ou de quantidade de pessoas para trabalhar no Brasil e em Portugal. Então eu estou com uma colinha aqui para fazer o melhor possível nessa questão. Porque o que acontece, pessoal? Eu recebo muitas e muitas mensagens e as pessoas sempre dizem: essa profissão que eu trabalho aqui no Brasil, como que é o mercado aí? Há vagas aí? Porque nós temos vários vídeos mostrando vagas de trabalhos aqui em Portugal. Então constantemente eu recebo esse tipo de pergunta. Então eu quero refletir junto com você. Eu quero continuar aprendendo junto com você, imigrante de valor, membro da família Imigrante de Valor, pessoas que acompanham o nosso canal. E eu sempre peço o seguinte: não veja apenas um vídeo, principalmente os vídeos de vaga de trabalho. Veja outros vídeos do canal também, que vai te ajudar a crescer, a se planejar, a entender a vida de imigrante, cuidar do seu palácio das ideias, pensando na questão psicológica, questão da adaptação, questão da regularização. São muitos vídeos que eu trato no nosso canal para que possa instruir da melhor maneira a família Imigrante de Valor, tá certo? Então, quando a gente observa o mercado brasileiro e o mercado português, nós vamos ver algumas diferenças. Quando eu penso junto com vocês na quantidade de fábricas que há no Brasil e de fábricas que há em Portugal, é uma diferença enorme. Nós sabemos que os países têm uma diferença populacional muito grande, tá certo? Enquanto no Brasil está uma média de 220 milhões de habitantes, Portugal tem 10 milhões. Então, a quantidade de fábricas é muito maior e você precisa pensar nisso. Por quê? Quando você pensa em vir para Portugal e pensa naquela profissão, você tem que pensar que o mercado dessa área é muito menor. Já começa por aí. Então é importante pensar dessa forma. Agora, olha só, pessoal, a quantidade de fábricas sendo muito grande desse país, eu falei também nessa questão da população. Brasil 220 milhões, Portugal 10 milhões. O território brasileiro, olha só, é de 8 milhões 516 quilômetros quadrados, comparando com Portugal de 92 mil quilômetros quadrados. Então é muito grande. Existe até algumas comparações em mapas, em desenhos, na geografia, que a Europa inteira cabe dentro do Brasil. Então imagine só, comparando o Brasil com Portugal. A gente pensou agora no tamanho territorial. A gente também lembrou da questão da população. Agora, olha só comigo uma coisa. A quantidade de empresas que há no Brasil é muito superior em Portugal. É muito superior em relação a Portugal. No Brasil, estatísticas de 2021, havia 18 milhões e meio de fábricas no Brasil. 18 milhões, tá certo? E é claro que tem muito trabalho informal no Brasil também. Então imagine só, 18 milhões e meio. Em Portugal, pessoal, apenas 1.316.000. Olha que diferença enorme. Então é muito importante você pensar nisso. É aí que nós falamos o seguinte: o imigrante que deseja ir para outro país, ele tem que vir com a mente aberta, de primeiro momento aceitar a profissão que surgir, o emprego que surgir, desde que não escravize, desde que não explore, desde que não manipule, desde que não destrua o psicológico dele, tá certo? Mas seja um trabalho honesto, com condições dignas de sobrevivência e de trabalho, ele aceita na boa. Muda a profissão quando chega aqui. Depois, se der certo e se não gostar, ele pode mudar, ou com o tempo ele vai
mantendo contatos, conhecendo pessoas aqui, até uma hora que ele consiga estabilizar ou juntar aquela profissão que ele deseja. Mas muitas e muitas pessoas não vão conseguir a profissão que ele tem no Brasil. Primeiro, por causa desse ponto específico, há muitas fábricas no Brasil em comparação a Portugal. Então as oportunidades são muito maiores do que aqui em Portugal, tá certo? Então é muito importante isso, nós entendemos isso, pessoal. Você que deseja emigrar, você que tem sonho, planejamento em mudar para outro país, pense nisso. Nem sempre você pode conseguir a mesma profissão. Algumas dá, claro, com certeza, mas não vai ser de primeiro momento. Esteja preparado para aceitar qualquer emprego digno, que não explore, que não escravize, tá certo? Mas olha só, vamos dar seguimento na nossa compreensão. Se nós pensarmos na quantidade de funcionários que há no Brasil e funcionários que há em Portugal, o mercado é muito menor. Até porque, pessoal, de trabalhadores agora, pessoal, no Brasil, há cerca de 81 milhões de trabalhadores. De autônomos, cerca de 25 milhões. Então, nós podemos que são estatísticas, são dados e que mudam anualmente. Eu estou com dados aqui de 2021, alguns de Portugal, que eu falei dessa questão da população entre 2000, 2020. É claro que não é uma mudança gigantesca, mas é algo que a gente começa a comparar, começa a pensar, começa a se organizar. Então, enquanto no Brasil havia cerca de 100 milhões de trabalhadores, 81 mais 25, cerca de 105 milhões de trabalhadores no Brasil, isso de forma registrada, tudo certo ali, fora os que são de forma informal. Em Portugal, cerca de 5 milhões. Então nós precisamos entender isso, a quantidade de pessoas ativas no Brasil, por causa do tamanho do território, o tamanho populacional, e a gente compara com Portugal. Essa minha fala, essa minha explicação, esse vídeo não é para desmotivar ninguém, mas muito pelo contrário, para continuar incentivando, para continuar fortalecendo o projeto, o desejo de vocês, tá certo? Mas de maneira coerente, de maneira consciente. Algumas pessoas chegam em Portugal e conseguem trabalhar na função dela? Conseguem, mas são poucos, a grande maioria não, tá certo? Tem pessoas que chegam aqui na primeira semana conseguem emprego, pouquíssimos são na função dela. Agora, a grande maioria consegue e consegue em outras áreas. Alguns conseguem rápido, outros conseguem com um período mais demorado. É a mesma coisa na documentação. Tem pessoas que conseguem os documentos em uma, não vou dizer uma semana, mas em um mês, quase consegue, 2, 3 semanas. Outros demoram mais tempo. Alguns conseguem fazer a manifestação de interesse com 3 meses. Tem gente que demora mais um tempo. Mas, como eu já disse, o objetivo desse vídeo não é para desmotivar ninguém. Pelo contrário, é para motivar, mas principalmente para orientar de forma consciente. Você pode conseguir a vaga que você tem no Brasil? Pode ser que sim, pode ser que não. Pois então, família Imigrantes de Valor, a memória do celular chegou ao final e por isso interrompeu o vídeo. Mas aqui eu só quero concluir dizendo: preste atenção certinho na sua profissão, mas esteja disposto a aceitar qualquer emprego, esteja disposto a se preparar também para essa nova realidade e chegue para aceitar os novos desafios. Vale a pena emigrar. Lembrando, pessoal, faça as coisas certas desde quando estiver no Brasil, no planejamento para vir para cá. Também procure um especialista. Busque alguém que possa te orientar da melhor forma possível, de maneira certa, de maneira correta. Venha com todos os documentos que o país pede, tá certo? Então, essa comparação do mercado brasileiro com o mercado português, a população brasileira com a população portuguesa, a quantidade de fábricas no Brasil e a quantidade de fábricas em Portugal, é apenas uma análise, apenas uma comparação para nós termos uma noção do que nós podemos encontrar quando chegarmos, no caso em Portugal, ou também em um outro país, se alguém desejar ali. Mas lembre-se, procure uma pessoa especializada sempre. Esteja com todos os documentos certinho e vá caminhando, se organizando, se planejando para não ter nenhum imprevisto, tá certo? Então,
Vale a pena emigrar? Vale. Mas não se esqueça, faça tudo certo para não ter problema depois. Principalmente aprender sobre as questões do país. Então, esse foi um resumo, essa foi uma comparação entre os dois tipos de mercados, Brasil e Portugal. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, que possa ter ajudado, ter contribuído. E lembrando, nos ajude a bater aquela meta de 10 mil inscritos, 10 mil imigrantes na família Imigrante de Valor. 10 mil membros na família Imigrante de Valor no desafio do carinho da reciprocidade. Nos ajude, nós trabalhamos aqui para ajudar vocês, para fortalecer cada família, cada membro, cada imigrante de valor ao redor do mundo. E eu peço aí que você deixe aquele like nesse vídeo, compartilhe aí com alguém, aprenda também para que você possa ensinar outras pessoas de maneira certa, de maneira correta, de maneira coerente, e juntos nós vamos caminhando, tá certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.